dia a todos. Mais alegria eu tenho quando estou podendo pregar a palavra de Deus. Foi para isso que Deus me chamou. Eu tenho este prazer, privilégio, e junto com tudo isto, há uma responsabilidade muito grande em anunciar o que Deus manda que nós anunciemos. Estamos orando para que as portas dos nossos templos sejam abertas, para que os irmãos estejam juntos. Não tem esse negócio de cada um dizer, eu sou igreja. Igreja não é individualismo, igreja é um grupo onde nós podemos nos reunir e um ajudar o outro. Isso que é bíblico. Aqueles mandamentos recíprocos uns aos outros, eles têm seus efeitos na igreja. Tá? Ajudar, exortar, animar, orar uns pelos outros. Isso acontece na igreja. É um sistema coletivo que brilha na vida individual dos crentes, esse prazer de formar um corpo só em ti, como diz aquele hino. Nesta manhã de escola bíblica dominical, eu quero dar início em gravar uma série de mensagens, no mínimo 7, sobre o Salmo 23. Então eu quero chamar sua atenção para essas mensagens, na esperança de ajudar, edificar, construir a igreja de Deus. E é muita alegria para mim ver espalhada a verdade. Em todo o Brasil e até no mundo. Pessoas sejam edificadas. Eu sei que eu não estou sozinho nisso. Deus tem sua miríade de pregadores. E eles estão espalhados pelo mundo. Então, sou apenas um pequenino entre muitos dos servos do Senhor. Então, nesta manhã, vamos abrir para o Salmo 23. Aliás, um salmo bem conhecido. E eu lembro que desde pequeno, minha mãe me ensinava o Salmo 23, aprendi muito na igreja. É um salmo, talvez, a passagem mais conhecida no mundo inteiro nas Escrituras Sagradas. Então, eu chamo sua atenção porque nós estamos diante da palavra de Deus. E ela é profunda, ela é marcante, tá? Então eu quero dar essa série de mensagens. Eu sei que tem pastores que têm livros escritos sobre isso. Eu tenho lá em casa um livro de Spurgeon sobre todo o Salmo. E ele passa, obviamente, pelo Salmo 23. Mas o que eu quero dar aqui é aquilo que eu considero essencial nesse Salmo. Então, vamos primeiramente fazer a leitura dele. Eu gosto demais da versão atualizada antiga, tá? Porque ela e a versão corrigida também, elas são conservadoras. As novas traduções hoje, elas tendem a manipular um pouquinho a palavra de Deus. Aos poucos você pode perceber que eles tentam tirar o ouro e fazer brilhar alguma coisa que acham que é melhor para a nossa geração. Não quero tratar sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção para a versão atualizada antiga. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Apesar que eu estou aqui com a versão atualizada atual, tá? Essa nova versão atualizada, mas ela conserva bem este salmo. Muito bem, então vamos entrar dando assim as considerações em volta desse salmo. Na história da vida daquele que é salvo, o Salmo 23 conta essa história. Todos os crentes, todos os crentes que já morreram, que vivem agora, têm suas vidas narradas no Salmo 23. Incrível, mas é pura verdade. A gente sempre olha esse salmo, assim, de um ponto de vista muito aparente, né? Nós não olhamos o que está escrito. Eu gosto muito do versículo 1, todo mundo cita, Salmo 23, 1. Rapidamente isso vem à memória. Mas aqui, queridos, está a minha vida e a tua vida, amado irmão, nesse salmo. Então, veja bem, eu posso saber o salmo de cor. Ela pode até ser colocada na parede da casa da gente. Mas a verdade, toda a Bíblia é assim. A verdade vem para a alma. Se não for para a alma, não tem sentido nenhum. Eu posso saber que Cristo é pastor, claro, mas Ele é um pastor da minha vida. Ele é o meu pastor. Isso que faz sentido. Então não adianta apenas decorar. Por favor, não estou dizendo que você não deve decorar, tá? Eu não estou dizendo que você não deve gravar esse salmo. Mas o que importa é que ele é um salmo que eu estou entendendo a verdade. Ele é aplicado na vida. Então vamos dar uma analisada aqui, no geral desse salmo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês como a Bíblia expõe esse salmo de 7 maneiras. A nossa vida é contada aqui com o número 7. Eu não quero ser caprichoso quanto a isso, tem que ser o número 7. Mas o 7 no Velho Testamento, na linguagem divina, é um número importantíssimo, porque ele considera as coisas exatas, perfeitas. Sempre você vai ver isso no Velho Testamento. Então nós temos aqui, vamos examinar. Vocês vão ver, por exemplo, no versículo 1, que eu quero ainda tratar nesta manhã, o pecador achado. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então ele está entendendo que ele é a ovelha. Então ele foi achado. Então isso aí, esta é a primeira lição desse salmo. Um pecador achado. Depois nós temos um pecador sustentado. Nós vemos isso no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Sustento do pastor. Em terceiro lugar, nós temos um pecador santificado. Como assim? É visto no versículo 3. Claro que o versículo 3 ainda tem uma parte que liga ao versículo 2, no segundo assunto, refrigera minha alma. Mas vejam o que segue. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Isso é santificação, santidade de vida, um pecador santificado. Vamos ver também, em quarto lugar, o que aparece no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que temos aqui? A vida cristã disciplinada, tá? Ou um pecador disciplinado. Em quinto lugar, nós teremos o que aparece imediatamente no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que é isso? Um pecador vitorioso. Eu colocaria outra palavra, ao invés de vitorioso, triunfante. Porque a ideia de triunfante é que de uma vitória completa, que não tem mais jeito. Né? Um time, por exemplo, pode ganhar do outro time, ele foi vitorioso. Mas o triunfo dele é quando termina a competição completa e ele é o campeão. É nisso que eu quero dizer. Versículo 5 mostra um pecador triunfante. E depois nós temos em sexto lugar o que aparece no versículo 6. Bondade na primeira parte, óbvio. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é isso? Um pecador seguro. Isso é importantíssimo para o nosso viver. E por fim, no final do versículo, a última parte do versículo 6, nós temos um pecador glorificado. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que é uma tradução melhor do que vem na versão corrigida, por longos dias. Né? Então nós temos aqui a eternidade. Então, vamos lá. Eu vou passar então rapidamente aqui. Um pecador achado, um pecador sustentado, um pecador santificado, um pecador disciplinado, um pecador triunfante, um pecador seguro e um pecador glorificado. Essas são as lições do Salmo 23. Um outro detalhe que eu quero expor aqui para vocês é que este salmo só pode ser entendido pelos que creem. É só a fé que entende isso. Como é que alguém que nunca creu em Jesus, que não tem a fé bíblica, que não tem aquela fé que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé, como é que ele vai falar esse salmo? Como? Ele vai usar como superstição. Senhor, meu pastor, nada me faltará, na expectativa de que Deus vai abençoar a vida dele aqui, e vai dar isso. A Bíblia não trata disso aqui. Claro que o crente é sustentado dia após dia. Foi assim que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, dando aquilo que era necessário para a provisão do povo, fez o povo passar fome no sentido de que o povo não tinha aquilo que eles queriam ter, mas Deus deu, por assim dizer, o arroz e o feijão para o povo. No final daquela longa jornada de 40 anos, Deus disse o quê? Em Deuteronômio 8: eu vos fiz passar fome, alimentei com o pão dos anjos, não deixei faltar a comida, a água e a roupa. Isso é sustento de Deus. Quem vai entender isso? Só os que creem. Só os verdadeiros crentes. Então, é pela fé. Eu tenho repetido isso aqui. Vida cristã sentimental não existe na Bíblia.
Se você tentar formar sua vida cristã em cima de cultos sentimentais, você vai jogar a Bíblia para escanteio. Você vai querer ouvir mensagens sentimentais. Isso não tem na Bíblia. Vida cristã é pela fé. É pé no chão. Não tem esse negócio de pisar em ruas de ouro no mundo, não. Nós não temos uma caminhada fácil. A Bíblia nos chama a atentar-nos para a realidade da vida. E isso a fé encara a palavra de Deus assim. Então você vai ver isso na Bíblia. Estou jogando fora sentimentos, mas o sentimento verdadeiro, ele tem o seu lugar, ele tem sua festa em cima de verdades bíblicas. Eu lembro de alguém sempre falar isso. Deus lida com a consciência do homem. É esse o evangelho bíblico. É uma consciência que faz ele pensar. Pensar no que está escrito. Vai primeiro na cabeça da pessoa. Pense. Medite no que está escrito. Outro detalhe, queridos, para acrescentar aqui, é o seguinte. É que a Bíblia é um documento. Você não brinca com documento. Documento é sério. Você não quer perder um documento. Você tem um documento no seu carro, aquilo é necessário andar com ele. A polícia chega, cadê o documento? Seu documento, documento do carro. Não tem, então nós vamos prender o carro aqui. Tá? Você vai ficar sem ele, até você ter o documento. Então, note, a Bíblia é um documento chamado Escritura. Então, o crente anda com essa Escritura. Ele grava no coração. Tá? Até o mais simples crente leva a Bíblia a sério. Eu conheci pessoas assim, simples, quase não sabiam ler, mas amavam as Escrituras. Tem crentes assim. Então, o cristianismo sem a palavra de Deus, basicamente voltado para a vida emocional, isso não existe na Bíblia. Então, o Salmo 23 evoca a sua fé, chama a sua atenção para o que crê. Por quê? Tem outro assunto aqui. A vida cristã, pela fé, ela é confissão. Olha, todos esses 7 assuntos aqui exigem confissão. O que é confissão? Vida cristã. Se você não confessa isso, se não é algo do seu coração, não adianta o Salmo 23. Não vai ter sentido nenhum na vida. É confissão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se não for em confissão, é inútil. Você está apenas gravando termos na mente. Toda vida cristã processa-se em sincera confissão de fé. É assim que a vida cristã enfrenta o mal, caminha firme. Vocês podem notar, queridos, os hinos do nosso cantor e os hinos belos que não tem no cantor, eles expõem confissão. A vida cristã é um trajeto de confissão até a morte. É assim que será. Então, o Salmo 23 não é para adoçar o café da nossa vida. Não é para fazer um temperinho para a nossa vida. Salmo 23 é a sua história se você é um crente. Se você não é, não vai ter sentido nenhum. Então, seguindo isto aqui, eu quero ter outra consideração. Nós estamos vendo aqui do ponto de vista da ovelha. Tá? Então, é algo que você, como crente, experimentou e experimenta. Ele traz a vida cristã no passado para o presente. O Senhor é. Ele não diz foi. É. É a vida cristã, sim. Mas ele está sublinhando isso aí, em que mesmo? No fato de que a Bíblia corrobora esses fatos. Né? Por exemplo, o que temos no Salmo 23, a Bíblia vem e dá um abraço nesse Salmo, né? E diz o quê? Que Cristo é de fato o pastor. Onde ele fala isso?
Por exemplo, se você abrir em Ezequiel, se eu não me engano, é o Ezequiel 33, onde ele pega aquele capítulo inteiro. Ele está chamando a atenção dos falsos pastores. Ele diz: eu reunirei, eu buscarei as minhas ovelhas. Olha que profecia incrível. Eu reunirei as minhas ovelhas. Eu as buscarei. Eu as protegerei. Eu as curarei. Está vendo? É o próprio Senhor. A outra lição, e esta passagem, sem dúvida, é conhecida de muitos. É João capítulo 10. Aquele capítulo ali segue, vem como resultado daquilo que ocorrera no capítulo 9, quando ele curou o cego de nascença. Ali que estava uma ovelha. Aí ele entra para discorrer sobre suas ovelhas. Ele está ali enfrentando a oposição terrível dos judeus. Ele diz: eu conheço, vocês não são minhas ovelhas. Vocês não creem em mim, porque não são das minhas ovelhas. Aí ele entra no versículo 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço. Tudo ali está ligado com o Salmo 23. Tem mais um detalhe. Antes de eu entrar nesse salmo propriamente dito, né? Para a gente embasar dessas verdades. É que Deus se apresenta nesse salmo como o Senhor. Você vai falar: pastor, mas não é verdade isso? Espera um pouquinho. A divindade aparece de duas formas na Bíblia: como Deus e como Senhor. Como Deus Criador, todo mundo conhece. Você pode dizer assim: Deus é meu pastor. Você vai ver a palavra, essas expressões usadas em Eclesiastes, onde qualquer ser humano chama Deus de Deus. Mas aqui nós estamos lidando com o Senhor. Por que o Senhor? Porque é o Deus que se manifestou. É o Deus da aliança. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso aí é uma ligação com crentes. Ele fez isso com quem? Com Noé, com Abel, tá? Com Enoque, com Abraão. O Deus da aliança. O Deus que comunica com o seu povo. O Deus salvador. O Deus que é pastor das ovelhas. O Deus que conta a história de Josué, de José, de Jacó, de Isaac. Esse é o Deus. Ele é o Senhor. Em outras palavras, no Velho Testamento, é Jesus antes de vir e se tornar homem. É isso. Então, queridos, se essa ligação com o Senhor que se revelou, não tem vida cristã coisa nenhuma. Não tem. Por quê? Aqui é uma intimidade de alguém com o Senhor. Você pode falar de Deus? Pode, qualquer religião fala. Tá? As religiões modernas, todas têm vamos dizer assim, esse temperinho bíblico nelas. Mas nós não estamos lidando com isso. Nós estamos lidando com o Senhor, que comunicou com o crente na salvação, que comunica com os pecadores arrependidos para salvá-los. Comunica com a vida cristã dia após dia. O Deus que santificou o povo para si. O Deus que busca esse povo para levar para o céu. É assim, queridos, nós temos no Salmo. E todo esse Salmo, nesses sete assuntos aqui, um seguindo o outro, vai tratar disso. Vida do crente com quem? O Senhor. Quem abre a Bíblia, a boca, digo, em confissão, vai falar o Senhor. Eu tenho mais um outro argumento aqui para
lidar com vocês e lidar nesse salmo é que a pessoa está se chamando de ovelha. Por que ovelha? Está lembrando o que é dito em Isaías 53? Éramos, olha a confissão do crente. Éramos como ovelhas desviadas. Impressionante. Quando os crentes se ajuntam, eles falam tudo isso. Eu era assim. Em outras palavras, o crente está contando como ele era antes. Eu era um perdido. Eu vou tratar um pouquinho disso agora no início. Então, é esse assunto aqui, só para dar um puxão de orelha, por assim dizer. Vem cá, você é ovelha. Se você não é ovelha, esse salmo não terá qualquer valor para você. Sendo assim, eu quero dar o assunto sobre um pecador achado. Eu farei de quatro maneiras. Tá? Vou expor esse primeiro versículo assim. A história contada numa confissão de fé. Então, você está com sua Bíblia aberta aí? Eu espero que sim. Mantenha aberta com os olhos vidrados nesse versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então veja ali, primeiro, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele faz isso numa confissão de fé. Tratarei sobre isso. Segundo lugar, nós veremos a história vista de uma triste condição que ele era desconhecida. Ele diz, ele é meu pastor. Então isso significa alguma coisa. Nós vamos ver. Em terceiro lugar, nós vamos ver também a história de um inefável amor, porque nós vamos ver o Senhor é. Então, se ele é o meu pastor, ele veio me buscar. Então, nós vamos ver essa história. E em quarto e último lugar, nós vamos ver a doce verdade dessa história, porque ele diz, nada me faltará. Então, eu vou puxar o assunto. Na esperança de que conseguirei tratar tudo hoje ainda. Talvez não seja assim. Então, vamos ver aonde podemos chegar. Muito bem. Primeiro, a história contada em confissão de fé. Ele está dizendo o que no texto? Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. Nota essa é a confissão gloriosa. Todos os que foram salvos, que estão nos céus, contaram isso na vida. Talvez não falaram isso na boca, mas na vida falaram. Ele é meu pastor. Todos que enfrentaram o mundo falaram isto. Todos que enfrentaram os crentes, que enfrentaram a morte, disseram isto. Todos os crentes que vivem agora falam isso no viver. Todo aquele que se converte com essa declaração. E assim, vamos ver aqui. Primeiro é uma confissão individual. E você não vai esperar que o outro vai fazer isso para você. Não é porque seu pai ou sua mãe são crentes, são ovelhas. Não, é porque você é. Você faz essa confissão. Eu fiz, eu faço. Eu fiz, eu faço. Passado, presente e futuro, eu farei. É uma confissão diária. Todo crente faz isso. E se fez essa confissão, é porque algo aconteceu na vida. Ele está dizendo, eu tenho um pastor. Ele é meu pastor. Ele está dizendo que tive antes foram mercenários.
foram pessoas que aproveitaram de mim. O diabo me acompanhou, guiou-me na vida para o mal, me abraçou e eu pensava que ele era meu amigo. Vários instrumentos do mal, enganadores tentaram me enganar, mas agora ele é meu pastor. Outro detalhe aqui é o seguinte: ovelha é passiva, ovelha nada entende, tem que ser achada. Eu era perdido, ele me achou. Você lembra daquela parábola de Jesus das ovelhas? Quando aquela ovelha se perdeu, o pastor foi buscar. Não tem esse negócio de livre-arbítrio, uma decisão da ovelha. A ovelha não decide. É o Senhor que vem buscar. Conforme Ezequiel, eu buscarei minhas ovelhas. Eu vou atrás delas. Eu encontrarei as que estão perdidas, doentes. Encontrarei assim. Então, esta é a confissão. Presta atenção, queridos, nos hinos que cantamos. Eu considero os hinos maravilhosos, porque eles relatam a vida cristã. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz. Eu sou de Jesus, aleluia. Cristo salva o pecador. Eu tenho agora a paz com Ele. Ele veio e me achou. São essas mensagens que celebram a vida cristã. Caso contrário, há um silêncio absoluto nos meus lábios. Eu não consigo. Segundo lugar, é uma confissão de uma fé bem definida. E é isso aqui que eu quero mostrar com zelo, com entusiasmo para vocês. O Senhor é. Não há um talvez, não há uma possibilidade de ser. Eu vejo em nossos dias muita fragilidade na fé. Muitos homens e mulheres hoje que são chamados de evangélicos nunca foram crentes. Não tem uma fé ortodoxa, definida, em forma de confissão. O Senhor é. Hoje eu vejo, muitos se convertem a pastores. E o que acontece? Vão necessitar deles para guiar suas vidas. Se você não conheceu o Senhor como seu pastor, você vai ter outros pastores. Tem muitos homens de Deus que não querem uma coisa dessa, que não querem ser salvador de ninguém. Certamente, os homens de Deus não fariam isso. João Batista, quando viu que estava chegando ao fim, ele apresentou os seus discípulos para Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, não sou eu serei privilegiado de amarrar o cadarço do sapato dele, da sandália dele. Aí ele fala assim, eu tenho que me retirar para ele aparecer, eu tenho que me esconder para ele aparecer. É assim que um pastor faz, é assim que os servos de Deus fazem, tá? E aqui, queridos irmãos, nós temos um perigo tremendo que acontece hoje, de elementos ocupar o lugar da cruz. Inclusive, Paulo falou sobre isso. Ele disse para a igreja de Corinto, quando eu estive entre vós, ele estava como que dizendo, eu fiz questão de não pregar outra coisa, senão a mensagem da cruz. Por quê? Ele quis colocar o povo de Deus concentrado no Cordeiro de Deus. Há um Jesus da nova era hoje, um Jesus concentrado em prosperidade, um Jesus emoções, um Jesus de adoração, de louvor. Não, nós estamos considerando aqui
o Cordeiro de Deus, porque Deus enviou, foi esse que Abel viu, foi esse que os homens que se converteram viram. E esse é nós concentramos nossa fé nele, ele é o meu pastor. Não tem outro lugar. Morrem os homens, morreram. Morreu Davi, morreu Abraão, morreu. O povo judeu ficou voltado para Abraão. Outros eram concentrados em Moisés. Aqueles fariseus dos dias de Jesus fazia com que o povo ficasse voltados para eles. Eles eram os grandes, né? Eles os bedeus da paróquia. Né? Mas olha aqui, uma ovelha concentrada no seu pastor. Eu estou olhando para eles, para ele. Ele é o meu pastor. E aí ele diz, nada me faltará. Vamos para outro, terceiro assunto aqui. É uma confissão sobrenatural. Porquanto Deus é exaltado. Ninguém faz uma confissão desta. Ninguém. A não ser que houve uma obra do Espírito de Deus na vida. Ninguém pode dizer com uma boca cheia de fé e confiança, o Senhor é o meu pastor. Por quê? Vamos mostrar a natureza humana. A natureza humana gosta de Jesus? Não. Odeia ele. O homem, por natureza, não quer o governo de Cristo. O homem, por natureza, ele quer ser um leão na vida, não ovelha. Ele quer ser tudo. Ele quer ser famoso, ele quer ter dinheiro, ele quer viver nos seus pecados, ele quer dar uma vida aqui sem Deus no mundo. É assim que vive o homem no pecado. Ele não vive com Deus. Não é porque ele diz, vai com Deus, Deus te guarde. Nada disso tem efeito, isso é supressão. Nós estamos ligados aqui com o Deus da aliança, como eu havia falado para vocês. O Senhor é o meu pastor. E isso nenhuma boca fará tal confissão, se não for por uma obra feita pelo Espírito Santo. Esse é o trabalho divino, na divina triunidade. O Filho veio para comprar um povo, o Pai escolheu esse povo, e o Espírito Santo vivifica a palavra na vida individual desse povo. É um trabalho individual. Nós falamos em eleição, hoje muitos gostam de ouvir, ficam deslumbrados com a doutrina da eleição. Isso não tem nenhum efeito na vida se você não entender isso individualmente. Não tem. Eu posso lhe garantir, não tem. É algo individual, porque se Cristo não morreu por você, você não terá um efeito na vida sua. Não. O Senhor é. Isso é para o dia após dia. E Deus é exaltado, não o homem. Cristo é exaltado, o autor da nossa fé. Em quarto lugar, é uma confissão espantosa para a mente natural. O quê? Sim. Um homem na posição de ovelha? Sim. Mas é isso que acontece. O mundo vai ficar chocado com isso. Quem era aquele homem lá? Olha aquele valentão, olha aquele bebum, olha aquele imoral, né? Olha aquele homem que era dono da vida dele, fazia o que ele bem queria, andava como ele bem queria andar, pelos caminhos tortuosos da vida. Ó, tão cego eu andei. Essa é a vida pregressa de um homem que agora é crente. E como é que ele conta aquilo? Ora, queridos irmãos, se não houver isto, não adianta. Quando João chegou para pregar para o povo judeu, o que é que ele falou? Falou, tá tudo bem? Não. Vocês aí, vocês são judeus? Não. O que é que ele pregou? Endireitai o caminho do Senhor. Conserta.
põe as veredas corretas. Vocês têm vivido uma vida tortuosa. Arrependam disto. Não tem essa mensagem hoje. Para muitas igrejas hoje eu falo com veracidade. É só chegar na igreja. É só você crer nos pontos que a igreja crê. Acabou, você está dentro da igreja. Você agora fez uma decisão e você agora é membro da igreja. Espera um pouco. Cadê a mensagem da cruz? Cadê a ordem suprema? Arrependei-vos e convertei-vos. Os apóstolos, os pregadores antigos, não faziam o que estão fazendo hoje. Cria espanto. Dentro de uma casa é espantoso. Uma mulher que não é crente vê seu marido se tornou um crente. Ela até prefere que ele voltasse a ser como antes, já vi isso. O mesmo contrário, um homem que vê sua esposa se convertendo. O mundo odeia isso. O padrão é diferente. Não é porque ele se tornou de uma igreja. É porque ele se converteu. Ele agora é uma ovelha. Olha, queridos, o crente é aquele que depende, ele segue. Eu vejo hoje muitos falando, tem certeza da minha salvação. Espera um pouquinho. Sua certeza de salvação mostra para a sua vida? Você segue o Senhor? Você é uma ovelha? Você ouve a voz dele? Você deseja aprender da palavra? Você é obediente a ele? Você segue o caminho reto para o céu? Você odeia a iniquidade e ama a santidade? Então, se ocorreu isso, você é uma ovelha. E o mundo vai odiar você. Porque você não vai gostar do que o mundo gosta. Tá? Hoje, muitos que são crentes não chamam a atenção dos outros. Não, vê um homem em iniquidade, está tudo bem. Dá as mãos, tá? Dá as mãos para a maldade. Vida cristã não tem isso não. Vida cristã, Deus nos chama à santidade, para separar. Vida cristã que não se separa do mundo não é vida cristã. Por quê? Individualmente somos ovelhas. Estamos seguindo o mestre. Vai haver necessidade de oração, você vai mostrar isso na vida. Todos os dias, no temor ao Senhor, você vai perceber que agora, como ovelha, você está vendo os perigos. Satanás querendo lhe derrubar, o mundo querendo lhe derrubar, todos querendo lhe destruir. Se você não entende o que é clamor diário, você não sabe o que é a vida cristã. Olha, eu vou exemplificar isso com alguns hinos. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza, a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Está vendo o que é que a Bíblia diz? Outros hinos transmitem. Que segurança, sou de Jesus. Está vendo? É isso que é ovelha. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim, com cuidados incansáveis, me protege a mim. Vida cristã. Não tem esse negócio. Então tudo bem. Hoje vida cristã é paz com o mundo. Se tem paz com o mundo, não tem paz com Deus. A paz com Deus indica guerra contra o mundo. Vida cristã. Vamos para o último assunto aqui deste primeiro ponto. É uma confissão limitada, óbvio. Somente o salvo pode fazer essa confissão. O Senhor é meu pastor. Ele relata a vida cristã como é. Eu li a respeito de um homem. Ele era um ferreiro. Naquele tempo, essa profissão era muito conhecida. Eu mesmo conheci aquela oficina do ferreiro. Conheci isso na Bahia. Hoje tem as fundições, quase não vê mais, né? Talvez tenha algum aqui, outro lá, numa cidadezinha no interior. Mas esse ferreiro se converteu a Cristo. Ele ouviu o culto e ele se converteu a Cristo. E ele era viciado
na bebida. Ele tinha os amigos de bebida. Né? Ele falou, pastor, quando vier a tentação de beber, o que eu faço? Exclama ao Senhor. Tá? Só clamar, que Ele atende na hora. Invoca-me e eu te responderei. Essa é a vida cristã, né? Invoca-me e eu te responderei. O que aconteceu? Quando ele estava cantando lá no serviço dele, batendo martelo na bigorna, de repente os amigos souberam que ele era agora um crente. E vieram, trouxeram uma garrafa de pinga, colocaram assim por detrás, os dois deles agarraram aquele ferreiro e colocaram então a garrafa de pinga aberta no nariz dele. E aquela ânsia de beber começou a voltar. Ele lembrou das palavras do pastor, clama. Ele clamou, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Veio o poder de Deus, ele conseguiu se livrar. E com o martelo mesmo ele quebrou a garrafa de pinga. Nota? E que vitória! O crente é assim. Ele faz essa confissão porque ele entendeu isso. Ele pode derrotar o mal com essa confissão. Tá? Não pensem que a vida cristã é fácil, tá? É só delirar com as belezas do meio evangélico moderno. Eu sinto Não. Nós temos guerra pela frente. Tá? Aquele que era acostumado a ver pornografia, ele vai queimar os livros de pornografia e não assistir mais os filmes. Tá? Aquele que vivia encantado com, eu posso ter uma outra mulher. Ele vai cortar isso da vida. Ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Tá? Aquele que amava dinheiro, era apegado com isso. Tá? Agora é um crente. Ele se converteu. O bolso dele também se converteu, a mente dele se converteu. Ele não é mais escravizado, ele trabalha. Com o suor do seu rosto ele sustenta. Ele é fiel a Deus. Ele sabe como Deus há de guiar sua vida. Ele deve encarar os fatos assim. Não tem cristianismo que é contrário a esse padrão de vida. Pelo tempo hoje, eu creio que só vai dar para nós falarmos sobre 2 pontos disso. Eu quero tratar agora sobre a história de uma triste situação que ele era desconhecida. Quando eu falo sobre isso aqui, eu estou falando quanta necessidade temos de nos embrenhar na floresta de doutrina. Tá? Como nós precisamos de um fundamento firme debaixo dos nossos pés. Tá? Eu quero assegurar que vocês que estão me ouvindo entendem bem sobre a doutrina da depravação total. Ele diz aqui, meu pastor. Ele está dizendo agora o quê? Eu precisei de alguém. Está vendo aqui? O que era a vida antes? No engano do pecado? É que eu não precisava de ninguém. O homem é religioso? É. Mas a religião dele, ele cria um ídolo. Esse é o tipo de Deus que eu quero. Eu já vi muitas pessoas falar isso. Eu conheci alguém que ouviu uma pregação minha. Né? Ele disse, esse Deus do pastor da Vicena não é o meu Deus. O meu Deus é diferente. Meu Deus é um Deus light. É o Deus que eu gosto, que me faz sorrir, que me faz abraçar todo mundo. O Deus da paz. Esse era um Deus que o rei Acabe perverso e Atalia que queriam e tinham sempre. Só usavam os falsos profetas para acariciar o ego deles. Isso não é o Deus da Bíblia. Então você tem o Deus da Aparecida, o Deus da Nova Era, o Deus Maria. Estão tudo ídolos. Um Deus que você gosta. Você vai fazer. Como o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquilo.
Esse é o nosso Deus. Até dentro de uma igreja você vai criar um Deus que você quer. Quando o pastor começa a pregar a verdade, você foge. Você não quer ouvir. Não, não é esse Deus. Ele diz aqui, o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo aqui, ele está contando nessas palavrinhas só. Ele está contando sua vida como era. O engano do pecado. Oh, meus queridos, como a Bíblia conta a minha história, que eu fico envergonhado a meu respeito. A Bíblia não fecha a boca. Ela conta. Então não abra a Bíblia. Se você quiser abrir a Bíblia só para sentir um perfuminho, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ai, que docinho esse perfume. Mas isso não. Porque ao abrir a Bíblia, você vai sentir cheiro de morte e cheiro de vida. Cheiro de morte, cheiro de vida. A lei vai fazer você sentir cheiro de morte. A graça vai fazer você sentir cheiro de vida. Ao cheirar morte, defuntos espirituais, a Bíblia está contando quem eu era. Uma vida sem pastor. Essa é a história de milhares. Então, quando eu estou pregando sobre depravação total, eu não estou dizendo meramente, você é um pecador, eu sou um pecador. Não, eu quero contar a história. Tem a história disso, não tem? Então tem que ser nada. Alguém chegar para outro e dizer, você é um ladrão, então você tem que contar a minha história. Por que eu sou? A Bíblia conta. Ela apresenta a minha história. Relata para mim de tal maneira que eu vou ficar envergonhado. Eu vou ficar terrivelmente envergonhado quando a Bíblia conta a meu respeito. Quem eu era? Uma ovelha sem pastor. E olha, a simplicidade da Bíblia. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Você quer ver, então, a história do homem no pecado? Olhe individualmente. Tá? Nós gostamos de misturar todo mundo. Todo mundo é pecador. Mas vamos lá. A Bíblia, então, ela faz o quê? Ela pega você, individualmente, e conta a história. Eu simplifico essa explicação na vida de Josias, de Isaías. Às vezes os nomes complicam para mim, né? Mas lembra quando Isaías teve um vislumbre da glória de Deus? Como foi que ele chegou lá no templo? E a Bíblia diz que ele teve uma visão da glória de Cristo, do Senhor. Está vendo? Conforme aqui, o Salmo 23. Então, quando ele viu os serafins, que não podia nem olhar para a glória de Deus. E tudo era um tipo de um sacudir de tudo, era um terremoto que parecia que ia ocorrer. Por causa da presença de quem? Do Senhor. Quando Isaías viu aquilo, tudo a respeito dele veio à tona. Foi como rasgar o véu da vida dele. Foi como se tivesse naquele terremoto descoberto o defunto que ele era. Ele diz o quê? Antes ele nunca tinha falado isso. Ele diz, ai de mim. E esse ai aparece no capítulo anterior, no capítulo 5 de Isaías. Deus fala dos 4 ou 5 vezes. Ai daquele, ai daquele, ai daquele. Agora é Isaías que diz, ai de mim. E olha, isso que é importante. É isso que é maravilhoso. E é isso que deve acontecer nas igrejas. É isso que deve acontecer em minha igreja. Ai de mim, vou perecer. Eu estou indo para o inferno. Quem gosta de falar sobre isso? Não, hoje nós não podemos.
Hoje nós temos que falar de uma vida melhor. Hoje nós temos que falar de uma vida contente, de um Deus diferente, um Deus da nova era, um Deus bonito, um Deus que deixa tudo azul, né? Maravilhoso. Não, Isaías não viu assim. Ele disse o quê? Ai de mim, estou perdido. Nota, naquele momento, o Isaías orgulhoso, o Isaías que fazia tudo, o Isaías que contava piadinha imoral, o Isaías que vivia conforme eu vivia assim, né? Agora ele diz, estou perdido. Olha que coisa. É assim que Deus quer que o homem se veja, perdido. Estou perdido, pronto, como eu vou escapar agora? Eu estou vendo um buraco debaixo de mim, eu estou indo para o inferno, vou cair lá agora porque eu mereço, vou para o sofrimento eterno. Ai de mim. E então, ele lembra logo do povo dele. Ele falou, eu tenho os lábios sujos. Eu tenho pornografia na minha boca. Ele estava vendo o meu coração. O poço é sujo, então os lábios são sujos. Eu não tenho outra coisa para falar, só do que me interessa. Que eu ri, que eu zombo, que vida imoral. Ele diz também, quando ele olha coletivamente, ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz, como é que eu posso ser um crente? Né? Eu sou desse jeito igual aos outros. Então, estou perdido. Não tem ninguém para assuntar minha situação. E é exatamente isso que acontece. Foi quando, nesse clamor, Deus ouviu. Oh, meus queridos, é esta a situação dos perdidos. Não tem outra história a contar a meu respeito, ao teu respeito, senão essa história. Quem eu era? Ah, pastor, mas eu nasci crente. Não, você não nasceu crente. Você nasceu pecador. Nasceu no pecado. Não vem com essa. Você não é crente. Você precisa se converter. Caso contrário, irá para o castigo eterno. Ah? Se você anda como quer, se você não tem um pastor ou pastor na sua vida, faz o que quer, você não tem segurança nenhuma. Com a boca você pode dizer que você tem certeza de salvação, mas não tem salvação. Jesus veio salvar perdidos. Foi nessa condição que Isaías se encontrou. Eu estou perdido. Cristo veio buscar perdidos. Ele faz do perdido uma ovelha. Aí sim. A ovelha que era errante, agora não é mais. Não foi assim o registro do Salmo 32? Depois que aquela pessoa se converteu, ele diz, agora eu tenho alguém comigo. Quando vem as aflições, eu corro para ele. Eu não estou vivendo mais só. Há um hino antigo, antes eu andava perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente e achei salvação. Cristo salva um pecador, salva um negro coração. Talvez, através desta mensagem, eu encontre alguém que se acha assim, não tem para onde ir. Você diz, pastor, olha, eu estou perdido. Eu pensei que estava tudo bem comigo. Não está. Até que encontre o Salvador. Talvez você foi aquela pessoa que confiava em si mesmo. Está vendo? Essa autoconfiança indica que você está perdido. Jesus está perto agora. Pertinho de você que se encontra perdido. Esta realidade da vida, foi Ele que abriu o cenário para você. Não fui eu, não. É Ele, pela palavra, que está abrindo o cenário para que você veja o que é a situação do homem
perdido em seus pecados. E que a palavra de Deus, nesta manhã, não consegui dar todo este primeiro assunto. Procurarei fazer, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas minha esperança é que isso chegou como um facho de luz para a sua vida. Que esse Salmo 23 tenha despertado você. Tá? E queira ouvir mais. Eu quero conhecer a história, a doce história desse meu pastor que me guia. Que seja assim, que a igreja de Deus seja edificada. E os pecadores contritos e quebrantados sejam achados para a glória de Deus.